Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, estamos de volta com a nossa live, a nossa domingueira de todos os finais de semana para a gente comentar a rodada que passou no Campeonato Paranaense de Futebol, já projetar a semana que está vindo. Obrigado já pela audiência de todo mundo, fizemos lives aí durante a semana, agradecer também a galera que curtiu os nossos posts aqui no Facebook, também pelo Instagram, pelo Twitter. Valeu mesmo pela participação de todo mundo e agora vamos retweetar já compartilhar essa live agora no Facebook para que mais gente possa entrar aí e a gente possa bater um papo sobre o final de semana do futebol paranaense que está rolando e que teve clássico Atletiba neste domingo com vitória do Atlético Paranaense. Vitória por 1-0 hoje, gol do Ederson. Há bastante tempo ele não marcava gol, hoje voltou a marcar, a balançar a rede do adversário exatamente no clássico Atletiba. Dentro da casa do adversário, no Couto Pereira, vitória por 1-0 hoje da equipe do Atlético Paranaense para cima do Coxa. Sem dúvida nenhuma, uma vitória da eficiência. Um jogo sem grandes chances, grandes oportunidades, sem grande qualidade técnica, mas um jogo, como disse o Ricardo Basso, que está entrando aqui, sem muita graça. Vitória do Atlético Paranaense, mediante tudo isso, mediante como se apresentou a partida, como se apresentou o clássico, merecida. O Atlético foi mais eficiente neste modelo, neste jeito que o Atletiba foi jogado. Duas equipes se estudando, duas equipes não querendo se expor muito, duas equipes mais procurando ocupar espaços, mais procurando se defender num determinado momento do jogo, do que propriamente ir para a ofensiva, buscar o ataque. Não foi isso que aconteceu. E aí, um jogo de poucas oportunidades se definiu num detalhe. O placar de 1-0 do Atlético Paranaense foi construído numa cobrança de falta onde a defesa do Coritiba acabou falhando. Podem dizer aqui, mas não foi falta, mas o lance que originou o gol poderia não ter sido marcado pelo árbitro. Talvez. É um lance interpretativo, há talvez um braço ali que possa caracterizar uma obstrução do jogador William Matheus em cima do Ederson. Pode-se também interpretar como um lance cavado do atacante atleticano. Enfim, é um lance, como eu disse, de interpretação. O árbitro da partida, o Lucas Torezin, que aliás foi seu primeiro clássico como árbitro principal, foi muito bem, na minha opinião. É um lance discutível, talvez para alguns, mas um lance que, a partir do momento, era uma falta normal, que ele usou um critério para o jogo inteiro. Ele deu faltas parecidas com essa durante toda a partida. E aí a gente tem que respeitar o critério do árbitro. O que mais chama atenção é realmente a falha defensiva do Coritiba. E aí na entrevista o Sandro Forner, que mais uma vez pareceu um pouco perdido na maneira como tentou fazer o time reagir, nas alternativas de jogo quando o Coritiba perdia a partida por 1-0, de novo meio confuso nas substituições, acabou dizendo que o jogo se decidiu numa única jogada. De fato, o gol aconteceu nesse lance, mas é um lance que faz parte do jogo, né? Eu estou cansado já desses técnicos todos do futebol brasileiro. Se definiu numa bola parada. Primeiro que não tem bola parada, né? Se saiu o gol, porque a bola está rolando. Aconteceu o lance, a bola foi batida para a área e o Coritiba acabou tomando o gol numa falha defensiva do Benítez, principalmente, em que o Ederson aproveita. Então não tem, perdemos na bola parada. Não, perdeu no lance do jogo. A bola parada faz parte do jogo. Ela é treinada, ela é trabalhada tanto ofensiva como defensivamente. Hoje o Atlético foi mais feliz que o Coritiba neste lance que decidiu a partida hoje no Couto Pereira. No restante, como eu falei, não foram grandes oportunidades que apareceram. O Wilson fez uma boa defesa, o Santos salvou em outro momento. A verdade é que o Coritiba perdeu com seu time quase que completo, com exceção do Kleber, sem dúvida nenhuma um jogador que faz falta, mas que faz falta num meio onde o Coritiba não tem outras tantas alternativas assim. A gente viu hoje, por exemplo, o Coritiba ter um meio de campo muito fraco, né? Mais uma vez o Rui muito mal no jogo, o Guilherme Parede até se salvou, foi o que foi mais lúcido, ganhou mais bolas contra a defesa do Coritiba, mas vimos as peças tanto que começaram como aquelas que entraram depois, Ian Sassi, Iago, jogadores que realmente estão tendo muitas dificuldades. E o Alexandro, esse então nem se fala, mais uma vez decidiu o jogo contra o Francisco Beltrão, mas mais uma vez hoje foi uma peça nula no ataque do Coritiba. Então, sem o Kleber, sem dúvida nenhuma, faz uma falta, existe realmente uma perda técnica do time do Coritiba, mas é que há outras peças onde estão muito abaixo. Realmente o time do Coritiba hoje, nesse começo de ano,
está gerando uma preocupação gigantesca para o seu torcedor nessa temporada de 2018, para o que pode acontecer lá na frente. Já o Atlético, com um time alternativo, considerado reserva, com algumas peças que estão sendo observadas e até pensadas pelo técnico Fernando Diniz para o time principal, Bruno Guimarães, João Pedro, goleiro Santos, foi lá e dentro da sua característica, dentro do que se colocou o jogo, do que se apresentou o jogo, sem dúvida nenhuma, foi merecedor do resultado. Bom, o que esse resultado tem de prático para as duas equipes? Para o Atlético, praticamente uma classificação assegurada para a próxima fase do Campeonato Estadual, tem 10 pontos ganhos, vai se classificar, vai à semifinal da competição, pode se classificar até na próxima rodada perdendo o seu jogo ou empatando o seu jogo contra o Cascavel fora de casa, dependendo da combinação de resultados. Vai passar, ganha moral, o técnico faz um bom trabalho, o Thiago Nunes vem fazendo um bom trabalho, os jogadores vão ganhando corpo, vão ganhando experiência, vão ganhando rodagem, com a participação de alguns jogadores aí. Me lembra aqui o Carlos Tassi do David, é um jogador que sempre é muito contestado, mas está jogando muita bola nesse time alternativo do Atlético. Zé Ivaldo está mostrando futebol, o próprio Bruno Guimarães também jogando futebol. Enfim, são jogadores que estão sendo observados e que vêm fazendo o seu papel. O Atlético segue invicto dentro do campeonato estadual. Para o Coritiba, em termos práticos de campeonato estadual, o Coritiba fica um pouco mais longe da classificação. Tem chances ainda, mas dificilmente vai passar a próxima fase se não ganhar os 2 jogos que tem pela frente. E o Coritiba faz 2 jogos fora de casa, contra Londrina e contra Toledo, nessa reta final da primeira fase da Taça Dionísio Filho no Campeonato Estadual. A grande questão para o Coritiba é Copa do Brasil. É um jogo eliminatório, o Coritiba vai jogar fora de casa contra um time fraco, um time sem divisão no futebol brasileiro, mas o problema é que o Coritiba já enfrentou adversários assim, Rio Branco, Prudentópolis, e não conseguiu jogar bola. Essa que é a questão. E aí o Luiz Gustavo Lopes me pergunta, até onde o Coritiba chega na Copa do Brasil? O Coritiba tem que passar esse jogo contra o Parnaíba, depois é uma outra história, porque senão a pressão vai ser gigantesca para cima do Sandro Forner, da comissão técnica, de alguns jogadores que estão jogando muito mal e da diretoria também, que apostou num trabalho, numa maneira de fazer futebol neste começo do ano e que até agora, em termos de resultado, não deu muito certo. Pode dar a partir desse jogo contra o Parnaíba, até porque é um começo de trabalho, é um começo de temporada, e aí, sem dúvida nenhuma, um jogo como esse pode transformar tudo, o time engrenar, começar a jogar bola. O certo é que, como aconteceu com Paraná e Atlético nessa semana que passou, os dois se classificaram com empates fora de casa, o Coritiba tem que passar a próxima fase, por vários fatores. Primeiro, o fator esportivo, avançar na Copa do Brasil. Segundo, em termos de cabeça, de tranquilidade para trabalhar. E terceiro, financeiramente. O Coritiba não vive as mil maravilhas. O Coritiba precisa desse recurso da Copa do Brasil. Depois que passar, aí é outra história, aí pode-se começar a pensar num trabalho diferente, pode-se começar a pensar num trabalho mais estruturado para a sequência. Tem que passar do Parnaíba neste momento na Copa do Brasil. E não vai ser fácil, pela bola que o Coritiba está jogando e jogou até agora contra times fracos do campeonato estadual. Não o jogo de hoje especificamente, mas contra União de Francisco Beltrão, Prudentópolis e Rio Branco, o Coritiba não apresentou nada. E o Sandro Forner pode até ver evolução. Eu confesso, não estou vendo ofensivamente evolução. E hoje ainda teve a falha defensiva. Então, o torcedor coxa branca realmente está preocupado e deve estar. Márcio Garcia, Ricardo Basso, galera mandando mensagem aqui, participando, acompanhando a nossa live de final de semana, de domingo. Todos os domingos a gente está falando aqui às 9 horas da noite. Falar um pouquinho da partida do Paraná. O Tricolor foi até a cidade de Toledo, jogou contra o time da casa, forte calor, campo pesado mais uma vez, como é de praxe o campeonato estadual, principalmente nos jogos do interior, é muito quente no oeste do estado, é muito quente lá no norte, é muito quente no noroeste do estado, os campos invariavelmente são campos diferentes dos campos aqui da capital, sem dúvida nenhuma, é diferente jogar lá também. Agora, o Paraná jogou quase que um tempo inteiro com um jogador a mais. Tinha, sim, alternativa para trocar jogadores, fez isso, colocou jogadores mais descansados, optou por poupar determinados jogadores que vinham cansados
do jogo contra a URT, que aliás está jogando aqui atrás contra o Atlético Mineiro no Campeonato Estadual. Os jogadores do Paraná vinham cansados da viagem, do deslocamento, do jogo suado, complicado, difícil, que foi aquela classificação no meio de semana, na quinta-feira, para já jogar nesse domingo, numa viagem direta lá para Toledo. Sem dúvida nenhuma tinha que poupar, fez certo o técnico Wagner Lopes. Agora, daí a não conseguir aproveitar uma vantagem de um jogador a mais desde os 22 minutos do primeiro tempo até mais da metade do segundo tempo, quando o Alex Santana foi expulso, é demais. O Paraná mais uma vez teve muitas dificuldades de criação. Com um jogador a mais não conseguiu criar oportunidades. Salvo um finalzinho do primeiro tempo, onde o Paraná foi superior. No segundo tempo, o Toledo, com jogador a menos, colocou dificuldades para o time do Paraná. De fato, o Paraná vai precisar também olhar para o campeonato estadual, obviamente como experiência, como tentativa de melhorar o time para jogar lá na frente na Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa. O jogo de hoje foi muito ruim. Thiago Santos está pedindo um abraço para as filhas dele aqui, a Ana Luísa e a Hilary. Um abraço para vocês, estão rindo à toa com a vitória de hoje. O Natan Rocha está entrando aqui, está participando com a gente também. Obrigado pela audiência. Então, para o Paraná, sem dúvida nenhuma, o torcedor está um pouco preocupado, porque o time se classificou, atingiu o objetivo que era passar na Copa do Brasil, financeiramente muito. Acabei de falar isso sobre o Coritiba, vale para o Paraná, vale para o Atlético, esportivamente interessante continuar na Copa do Brasil, financeiramente muito importante, enfim, todos aqueles fatores que eu acabei de falar. Mas o Paraná vai precisar jogar bola. Tem uma semana inteira para descansar, para trabalhar apenas, para melhorar o time, para o técnico Wagner Lopes encontrar as opções, porque no Campeonato Estadual o time já está fora. Nessa primeira fase aí o Paraná não vai chegar na classificação, não vai passar. Tem que usar esses jogos para teste, para melhorar esse time que está jogando pouca bola contra equipes bem fracas neste Campeonato Estadual. Celso Luiz Belarmino, Natan Rocha, de Leandrinho Mix está participando aqui, está curtindo com a gente a live. Obrigado pela audiência de todos vocês. Galera, valeu, é isso, a gente está conversando aqui todos os domingos, eu reforço o convite, domingo que vem tem mais, às 9 horas da noite a gente vai voltar aqui a falar, vai voltar a bater papo sobre a semana, durante a semana a gente vai falando também aqui nos nossos outros canais de comunicação. Luiz Gempka está participando aqui, quais os jogadores do time principal, do time alternativo podem ser utilizados no time principal do Atlético? Bruno Guimarães, João Pedro, esse lateral esquerdo, Renan Lodge, é um jogador que pode ser utilizado no elenco pelo menos, a mesma coisa com o Zé Ivaldo, são jogadores que podem participar. Rafael Bueno, como torcedores conseguem entrar com bombas no estádio hoje? Um absurdo, de fato, não consigo entender. Precisa ter uma revista um pouco mais qualificada ali no processo de entrada dos torcedores dentro do estádio. Hoje a gente teve várias explosões. Felizmente dentro do estádio a gente não teve nenhum tipo de problemas, mas fora do estádio mais uma vez tivemos brigas antes da partida. Márcio Garcia, felizmente não temos um time, não temos treinador, não temos diretoria. Onde Samir trabalhou dentro do futebol? Pergunta ele, não sabe de nada. Realmente o Coritiba está passando agora por um processo de reformulação que vai do presidente, treinador e muitos jogadores também. É muito cedo ainda para fazer um juízo final disso, se está tudo errado. Mas de fato o Coritiba vai precisar melhorar para as semanas seguintes aí no Campeonato Estadual e principalmente para a sequência da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro da Série B, que é o objetivo maior do Coritiba nessa temporada. Galera, brigadão, fiquem ligados durante a semana nas nossas mídias sociais, aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, tem sempre textos novos, os dias em que eu vou trabalhar também, tem lives aqui também no Instagram para a gente ir batendo papo, interagindo, trocando ideias sobre o nosso futebol paranaense. Galera, obrigado por todo mundo estar assistindo, estar acompanhando, estou muito feliz aí com essas nossas novas interações que a gente está conseguindo fazer e que todo mundo tenha uma ótima semana. A gente se encontra amanhã no Transamérica Esportes às 5h30 da tarde. Valeu, gente. Obrigado, um grande abraço, boa semana.